Olá pessoal, segunda semana consecutiva de alta para o nosso Ibovespa e nesta especificamente dá só uma olhada. 2 bilhões de reais de saldo positivo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ajudando a empurrar essa movimentação. Diante de uma semana corretiva pelo mundo, a gente teve aqui uma queda média de 1,84, enquanto a gente subindo aí 3,63 com o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras empurrando o movimento. Para a movimentação do Ibovespa Futuro, eles estão administrando lucros, vamos comentar mais para frente no vídeo. E aqui embaixo já o contrato novo N de navio, a gente teve ambiente vendedor por parte deles e o dólar comercial encerrando a semana com uma forte desvalorização, sendo cotado a 3,92. Se você acha esse conteúdo relevante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e também ative o sino de notificação. Vamos rodar a vinheta. Aproveitando que hoje, sexta-feira, a gente encerrou o mês de maio e a gente tem aqui os dados mensais dos principais mercados pelo mundo. Dá só uma olhada. Forte desvalorização, bolsas americanas caindo mais de 6% de média, europeias no mesmo sentido e também as asiáticas. O Ibovespa fugiu desse ambiente negativo e encerrou o mês de maio com alta de 0,70. Acumulando ainda para o ano uma alta de 10,40. Dólar comercial no ambiente mensal bem próximo do 0 a 0, no ambiente anual variação positiva de 1,32. A gente vai comentar aqui com vocês também entre os principais mercados e agora os nossos ativos que fazem parte do Ibovespa, os ativos que mais se valorizaram nesse mês de maio. A gente teve aqui as ações de CSN, MRV e Gol, altas quase de 20% dentro do mês de maio. Na outra ponta, a gente tem aqui as ações de Cielo, que se desvalorizaram quase 13%, B2W quase 18% e as ações de Suzano com 21% de desvalorização. A gente pinta para vocês aqui, na cor com fundo verde, os ativos que tiveram 3 meses consecutivos de valorização e também 3 meses consecutivos de desvalorização. Em azul, pessoal, a gente tem aqui os ativos de peso. A gente sabe que setor bancário, os grandes bancos, as ações de Petrobras e Vale e também as ações de Ambev têm muito peso. E a gente subiu 0,70. Quem que ajudou a fazer força para cima, pessoal? As ações do Banco Brasil, simplesmente quase 5% de valorização. As ações de Bradesco 4% e as ações de Itaú 3,5%. Na outra ponta, Vale, segundo mês de desvalorização, 2,20%. A gente teve aqui também desvalorização de 5% praticamente para as ações de Ambev e as ações de Petrobras, segundo mês consecutivo de baixa, no caso da APN, caindo 5,5%, bem próximo aí da desvalorização das ações ON da companhia. Ou seja, Petrobras e Vale e Ambev empurrando para baixo no mês, o setor bancário empurrando para cima. A gente teve aí, por isso, um ambiente bem próximo de uma valorização que não foi tão expressiva no ambiente mensal. Bom, se a gente verificar aqui, olha o grau de eficiência das corretoras estrangeiras que aplicam dentro do nosso mercado. Nessa semana, a gente teve aqui praticamente dos 23 índices, 20 deles com projeção de lucro, nosso Ibovespa com a segunda melhor performance, 64 milhões de projeção de lucro. E eu aproveito também para comentar com vocês exatamente nosso quadro evolutivo, que eles completaram nessa semana, pessoal, a 20ª semana consecutiva de projeção de lucro, maior sequência desde o início do estudo. Esse estudo hoje que está completando 150 semanas. Das 150, eles operaram com ambiente de projeção de lucro em 114 delas. É um motivo de muito orgulho que a gente tem aqui para deixá-los muito craques, onde tem a pressão de compra e de venda por parte deles dentro do nosso mercado. Só que, lembrando a vocês que este conteúdo exibido aqui no canal é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. A gente sempre comenta que faça as suas análises com opinião própria, embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro, para que você não saia, mais uma vez, faça parte daquela estatística da FGV que o ambiente trading simplesmente tem um nível
de assertividade muito baixo, a gente vai demonstrar também com vocês aqui no conteúdo desse vídeo. Para você que está chegando aqui agora também, o nosso conteúdo do canal ele é distribuído pelo Fluxo Oficial Estrangeiro, tanto no segmento da Bovespa e BMF. No link da descrição do vídeo você tem acesso à nossa página. Dá uma olhada lá na faixa da coluna da esquerda, onde que a gente atualiza essas informações. A gente tem aqui também, pessoal, a movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Isso sim, a gente tem em tempo real e a gente consegue varrer todo o mercado em relação aos ativos do Ibovespa, setores e também para os ativos do índice do dólar. Mais uma vez a gente comenta, se você já é inscrito no conteúdo do canal, já chega, senta o pé na porta e deixa o seu like. Se você não tiver o espírito parasita, você vai ser muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative aí o sino de notificação que você vai ficar craque onde estão as pressões por parte deles dentro dos nossos ativos. E o que a gente vai comentar mais aqui com vocês, pessoal? Eu achei muito interessante que a gente conseguiu novamente bater aí no conteúdo do nosso vídeo da semana passada a nossa meta de 500 likes por vídeo. A gente bateu aqui 559 likes. É muito legal porque cada vez mais pessoas físicas conseguem saber desse conteúdo que a gente posta aqui no conteúdo do canal com muito carinho para que vocês entendam como são eficientes e como fazem pressão de preço nos nossos ativos. Se você não gostar também, não tem problema algum. Pode deixar o seu dislike, que a gente não tem nenhuma objeção aqui no conteúdo do canal. O ambiente é totalmente democrático. E eu também aproveito para dar as boas-vindas aos novos inscritos do nosso canal. A gente teve aí quase 100 novos inscritos em relação ao nosso último vídeo. A gente já vai se aproximando aí de 8.000 inscrições do nosso conteúdo. Sejam vocês muito bem-vindos. Eu não esqueço de sempre comentar. Faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você consiga pegar onde que está a evolução e as pressões de fluxo por parte do fluxo estrangeiro através aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Se a gente verificar em relação a essa eficiência, pessoal, olha que interessante, a gente teve lá no nosso Ibovespa simplesmente um ambiente de valorização praticamente nas duas pontas, quase o mesmo nível, dos 15 ativos que eles compraram, 4,19, e dos 15 que eles venderam, 4,06. Só que, como o ambiente comprador foi muito pujante, tiveram essa projeção de lucro de mais de 64 milhões de reais. Olha que interessante, pessoal. Na semana, a gente teve aqui como carro-chefe de ponta compradora as ações preferenciais de Petrobras e as ações com ambiente de desvalorização de mais de 2% na semana. Lembrando que na semana passada, eles atacaram numa ponta compradora as ações PN da companhia, que tinha subido mais de 5% nessa semana com uma correção de 2%, eles continuam esse ambiente comprador. Compraram também as ações ordinárias da companhia, essas sim tiveram uma queda bem menos expressiva, encerraram a semana com 0,35%. Como destaque de ponta compradora que a gente teve no nosso mercado, a gente teve aqui exatamente as ações ordinárias do Banco Bradesco, pessoal. Interessante que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Em relação às ações da companhia, eles têm muito mais ímpeto comprador em relação aí às ações ON, no caso aqui do Banco Bradesco. Se a gente verificar aqui na ponta vendedora, os ativos que eles mais tiveram ambiente de venda, a gente teve aqui o carro-chefe, a gente teve as ações da Lojas Renner nem aí, o ativo subindo aí, encerrando a semana com uma valorização de 7,41. E, como destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações de Brasil Foods. Pessoal, há quantas semanas a gente estava comentando com vocês aqui no conteúdo do canal do ambiente comprador por parte deles nas ações da companhia. Essa semana, ambiente vendedor, realização de lucros e o ativo aí caindo no nosso mercado mais de 13% em relação à movimentação de variação semanal. Bom, vamos comentar aqui rapidamente com vocês a movimentação em relação ao fluxo dos índices que não são tão amplos. Pessoal, olha que interessante que a gente tem para comentar com vocês. Nesta semana, a gente teve aí essa forte recuperação do mercado também, assim como na semana passada, só que na semana passada eles não participaram do movimento e mesmo assim tiveram um ambiente de lucro dentro do nosso mercado. Só que dá uma olhada nessa semana, essa linha pontilhada ficando aí ascendente e olha que interessante, pessoal, olha o setor financeiro, essa linha vermelha. Pessoal, setor financeiro, a gente tem aí um peso muito forte no nosso mercado. Se a gente juntar aí
todos os ativos do Ibovespa que são ligados a alguma norma financeira, a gente tem quase 37% de peso no nosso Ibovespa, mais de 1/3. Então, esse ambiente comprador no setor financeiro, a gente já tinha percebido na semana passada e também eles atuaram muito fortemente no carbono eficiente, que essa linha verde aqui é o mini Ibovespa sem Vale. No caso de Vale, que faz parte do setor de materiais básicos, continuam ponta vendedora do Futebol Clube e o setor de consumo, que era o setor que eles mais tinham comprado no nosso mercado, vem com ambiente corretivo aí praticamente as 4 últimas semanas. A gente vai comentar aqui com vocês, inclusive aqui no gráfico acima, dá uma olhada. Exatamente aqui, ó, setor de consumo, eles estão colocando um belo lucro no bolso em relação a essa movimentação vendedora que eles estão tendo para os ativos. Se a gente verificar aqui, o setor financeiro, na semana passada a gente já tinha comentado que tinham dado um refresco, e essa semana o ambiente comprador mais pujante das últimas 4 dentro desse setor no nosso mercado. Então, a gente segue muito a tempo porque a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Também, pessoal, as variações percentuais da semana. Olha que interessante que a gente teve aqui, durante essa semana, o índice que mais se valorizou aqui é o índice de utilidade, 7,09, seguido pelo índice imobiliário. Olha que interessante, se a gente voltar lá para vocês perceberem, olha onde que está o índice de utilidade, pessoal. Exatamente esse último aqui, olha essa barrinha verde, praticamente engolfando quase todas as 3 anteriores. Lembrando que índice de utilidade e o índice do setor elétrico, que teve também um ambiente de valorização, eles têm o quê? Uma curva ascendente aqui dentro do nosso controle de fluxo em relação aos setores. No caso de utilidade, eles estavam com um ambiente mais vendedor e depois o quê? Colocando lucro no bolso, e agora está fazendo uma curva ascendente novamente em relação a esse movimento. E também isso ocorre com o setor elétrico, que está aqui praticamente grudado nessa movimentação aqui do setor de utilidade. Outra grata surpresa que a gente viu foi o setor imobiliário. Essa linha azul clara é essa daqui, pessoal. A gente chegou a comentar já com vocês já nos vídeos anteriores. Na semana passada a gente até comentou com vocês que estava ascendente. E dá só uma olhada, olha, o setor imobiliário das últimas 4 semanas, 3 delas eles tiveram ambiente comprador. E se vocês verificarem em relação à variação percentual durante a semana, dá só uma olhada, foi o índice com a segunda melhor performance. E qual que foi o quarto? Setor financeiro. Ou seja, a gente percebeu que eles entraram muito forte no setor financeiro durante essa semana. Então, esses 4 índices calçando essa movimentação aí de valorização bem superior ao Ibovespa, que subiu aí 3,63. E mais uma vez, como a gente sempre está comentando com vocês, índice de materiais básicos aí muito fraco, mais uma semana de correção. E no caso aqui, o índice industrial também tendo uma semana corretiva dentro do nosso mercado, só que ainda tem um ambiente de valorização no ano bem expressivo. Então, sempre fique ligado, faça essa correlação. Se você quiser, entre no site da própria B3, você digita lá na lupa de pesquisa o código do índice que você quer e você automaticamente vai ver os ativos que compõem esse índice para que você saiba em relação à movimentação que a gente publica aqui com vocês no conteúdo do canal. Bom, a gente vai comentar aqui com vocês também aqueles 8 principais grupos do nosso índice Bovespa. Essa semana, pessoal, não tem muito o que falar. A gente pegou realmente e está demonstrando aqui para vocês que eles lavaram a égua. Conforme vocês viram lá, a gente teve aí uma projeção de lucro em praticamente aí quase todos os setores, de 20 de projeção de lucro, dos 23, 20 que eles tiveram projeção de lucro. Setor financeiro, ponta compradora, Futebol Clube. Lembrando que eles já estavam comprando muitas ações do Banco do Brasil, que se valorizaram na semana passada mais de 10%, e nessa semana aí quase 5% de valorização. Setor bancário, que já tinha ambiente de valorização, inclusive na semana passada compraram mais as ações ordinárias de Bradesco, que subiram mais, e nessa semana também subiram mais do que a ação preferencial da companhia. E novamente esse elo andando na ponta de desvalorização nesse momento, depois que eles estavam com uma ponta compradora, esse elo na semana passada tinha subido mais de 10%, nessa semana devolveu
a mesma quantidade que tinha subido na semana passada. Só que a gente precisa ficar atento, porque na semana passada eles compraram Cielo com Cielo subindo, dando um refresco da movimentação, e nessa semana, com uma queda muito expressiva de Cielo, eles andaram também numa ponta compradora, então a gente segue muito atento nessa movimentação. Em relação aqui ao setor de consumo, pessoal, a gente teve aqui o destaque da semana, as ações de Via Varejo, a maior alta da semana, mais de 10%. Dá uma olhada que a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada que eles tinham dado um refresco de ponta vendedora em Via Varejo dentro do nosso mercado. Na semana passada, Via Varejo já tinha encerrado a semana com valorização, e nessa semana aí a maior valorização do setor dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui em relação ao setor de materiais básicos, a gente teve mais uma semana corretiva para as ações de Suzano, só que, olha que interessante, nessa semana deram um refresco de venda que eles têm em relação aos ativos da companhia. Muito atento em relação a essa movimentação, já que eles têm aí um movimento vendedor muito forte, e nessa semana não participaram dessa movimentação corretiva que o ativo teve para o nosso mercado. Em relação aos ativos de peso, Vale, o que eles fizeram, pessoal? Na semana passada, eles tomaram, Vale tinha subido menos, e nessa semana que Vale encerrou com uma valorização semanal maior, eles já aproveitaram para colocar parte da movimentação desse lucro no bolso. Muito atento para essa movimentação. O mesmo ocorreu com as ações de CSN, a segunda maior queda desse setor, e nesse caso tendo um fluxo vendedor por parte deles, sendo que na semana passada o ativo tinha subido muito fortemente, eles aproveitaram para comprar, e nessa semana eles aproveitaram para fazer o quê? Ponta vendedora, sendo que na semana passada tinha subido mais de 10, nessa semana caiu quase 4, e ele já colocando lucro no bolso. No setor aqui de óleo, gás e biocombustível, na semana passada eles tiveram um ambiente comprador nas ações preferenciais de Petrobras e vendedor na ON, e nessa semana ambas com ambiente aí de desvalorização, no caso de ON com uma desvalorização menor, e eles atuando no ambiente de compra. Se a gente verificar aqui, o ativo que mais se valorizou nesse setor, as ações de BR Distribuidora, e se vocês verificarem no vídeo da semana passada, foi o segundo ativo de maior volume comprador. A gente chegou a falar também no setor de serviços públicos na semana passada que o destaque estava sendo as ações de CEMIG. Pessoal, semana passada a CEMIG subiu praticamente 8%, e olha nessa semana quase 10%, para ser mais preciso, 9,33%, e eles mais uma vez, semana com ambiente comprador na companhia. Lembrando que aqui no setor elétrico, na semana passada também, o segundo ativo que eles mais tinham comprado desse setor foram as ações de Energias Brasil. Na semana passada, Energias Brasil também já tinha subido 8%, e nessa semana aí com valorização superior a 6% dentro do nosso mercado. No setor industrial, o destaque, pessoal, a gente está sempre comentando com vocês. Pessoal, eles têm um fluxo muito aderente em Gol. Quando o ativo sobe forte na semana, pode saber que eles estão atuando na compra. Quando o ativo cai forte na semana, pode saber que eles estão atuando numa ponta vendedora. Na semana passada, Gol tinha subido com uma forte valorização, e eles atuando numa ponta compradora. Nessa semana, novamente Gol aí com o terceiro melhor performance do setor, e eles como ativo de maior volume comprador do setor. Muito atento em relação a esse comportamento. Em relação ao setor de saúde, compraram todo mundo. Então, a gente teve aqui o maior volume comprador exatamente nas ações de Raia Drogasil, que mais se valorizaram. Em relação ao setor de telecomunicações, eles andaram com uma ponta compradora muito mais expressiva nas ações de Vivo, que tiveram uma variação positiva maior do que as ações de TIM, que eles andaram numa ponta vendedora. A gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal algumas vezes que quando eles ajudam a empurrar, o ativo sobe mais. Quando eles não ajudam a empurrar, geralmente funciona como uma âncora. Bom, vamos comentar aqui com vocês agora a movimentação por parte deles no mercado futuro. Pessoal, a gente está aqui com a movimentação do índice futuro. Há quantas semanas atrás a gente tinha comentado com vocês que eles estavam armando aí um pulo do gato? Quase 2 bilhões de reais de ponta compradora no índice futuro. 2 bilhões e 600, inclusive, há 2 semanas atrás com o nosso mercado lá embaixo. Eles fizeram o lucro da venda e agora já estão administrando o lucro da compra. Ou seja, na semana passada a gente teve um ambiente de venda por parte deles, com ambiente de valorização para o nosso mercado, e nessa semana, mais uma vez, valorização do nosso mercado. O que eles fizeram? Na segunda-feira eles compraram, nosso mercado subiu. Na terça, o nosso mercado continuou a subir, eles resolveram colocar
lucro no bolso. Na quarta o mercado caiu, eles venderam. Na quinta o mercado subiu com eles comprando. E hoje o mercado caiu com eles atuando numa ponta vendedora. Eles estão nadando de braçada com preço médio muito a favor nesse contrato que vai se encerrar agora no próximo dia 12 de junho no nosso mercado. Sim, em relação ao contrato futuro do dólar, pessoal, o contrato antigo, M de Maria, a gente encerrou aí praticamente aí a liquidez dele do pregão de ontem. Hoje a gente teve ainda alguma movimentação e eles lavaram a égua na movimentação de alta do início do contrato e depois quando o dólar estourou, pessoal, a gente teve aí uma movimentação do dólar que chegou a ser cotado no ambiente de fechamento a 4,105, ou seja, 4,10. Eles aproveitaram para colocar um baita lucro no bolso. E nessa movimentação final de contrato para o dólar, eles tiveram um ambiente bem próximo do 0 a 0 se a gente fosse computar um ambiente de lucro que eles tiveram no início do contrato e esse ambiente de desvalorização da moeda, e eles estavam com o ambiente comprador, então eles devolveram boa parte da posição lucrativa que eles tiveram no início do contrato. Se a gente analisar o contrato novo, eles já começaram com o pé direito. Dá uma olhada, pessoal. Hoje, ambiente de queda para o dólar e eles andaram numa ponta vendedora. Lembrando que eles terminaram o dia com 15 milhões. Só que nas 3 primeiras horas eles chegaram a ficar com mais de 30 milhões de ponta vendedora. E se a gente perceber, o dólar simplesmente derreteu aí no início do pregão de hoje e passou o restante da tarde praticamente lateralizado. Por quê? Porque quem manda já estava diminuindo vendas, colocando um belíssimo lucro no bolso, quase 3 milhões de reais de lucro somente nessa movimentação vendedora e compradora do ambiente intradiário em relação ao nosso mercado. Vou comentar mais com vocês aqui em relação ao fluxo oficial. A gente tem aqui exatamente o comportamento do fluxo oficial estrangeiro, que é o que a gente está percebendo que eles não estão participando de todo esse movimento. Então, eles tiveram uma ponta vendedora, o nosso mercado caiu, depois o nosso mercado se recuperou, eles começaram a fazer uma ponta compradora aqui bem tímida, e agora nessa parte final do mercado eles aproveitaram para fazer o que, pessoal? Colocar alguma coisa no bolso. Isso vai ficar mais nítido ainda quando eu demonstrar aqui para vocês aquela nossa relação comparativa do fluxo oficial estrangeiro e também das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada nessa linha verde do fluxo oficial estrangeiro. Eles calçaram a alta do nosso mercado praticamente entre 90 mil e 95, 96 mil pontos, que é exatamente nesse triângulo que vocês estão vendo aqui, nesse retângulo que vocês estão vendo aqui, para vocês perceberem essa reação. Então, nessa parte final de alta do nosso mercado, o que eles aproveitaram para fazer? O fluxo oficial, ponta vendedora. Mas como o fluxo oficial tem 2 dias úteis de atraso, o fluxo por parte das corretoras estrangeiras no pregão de quinta e sexta foi positivo, então a gente aguarda aqui também o fluxo oficial. Na divulgação pela B3 também tem alguma pressão compradora por parte deles dentro do nosso mercado. Então, mais uma vez, pessoal, eu agradeço vocês, o carinho que vocês têm no conteúdo do nosso canal. Não é à toa que a gente está completando aqui mais de 100 semanas, para ser mais preciso, 150 semanas com essa tela aqui, mostrando para vocês a eficiência do fluxo estrangeiro. Então a gente sempre fala, a gente não recomenda absolutamente nada. Esse relatório é meramente informativo, mas vocês conseguem aqui no conteúdo do canal uma informação que o sistema não te dá, não te fornece. Muito pelo contrário, o investidor, pessoa física, está sempre na contramão do mercado. Infelizmente isso ocorre e mais uma vez a gente vai ter que demonstrar aqui para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal esse quadro evolutivo do mês de maio, pessoal. A gente tem aqui essa linha verde, o fluxo oficial estrangeiro. Essa linha amarela, o fluxo do investidor pessoa física. Se vocês repararem, o nosso mercado estava caindo, fez fundo no pregão do dia 16 de maio com o fluxo estrangeiro com ponta vendedora Futebol Clube. E o investidor pessoa física comprando o tempo inteiro. Quando o nosso mercado fez fundo no pregão do dia 17 de maio, dá só uma olhada, foi o pico de saldo comprador pelo investidor pessoa física. Ou seja, pé trocado no ambiente de trading. Se você comentar comigo, não, Renato, isso daqui é ambiente de investimento, eu até aceitaria,
Mas ninguém faz investimento comprando na primeira quinzena e vendendo na segunda quinzena. E o que acontece? Agora que o nosso mercado fez fundo no dia 17, com o investidor pessoa física fazendo o topo, o pico de ponta compradora, quando o mercado começa a se valorizar, olha como é que está a curva descendente, pessoal. Investidor pessoa física saindo do mercado e não aproveitando nada do movimento de alta. Enquanto o estrangeiro, eles deram um respiro em relação ao movimento vendedor, apoiaram a movimentação de alta desde o nosso fundo, praticamente aqui, lá na região dos 95, 96 mil pontos, e o investidor pessoa física sempre sendo pé trocado. E é isso que a gente está sempre alertando vocês. Ambiente de trading não admite pé trocado. Tome muito cuidado. Por enquanto, a gente está vivendo o mercado com ambiente de alta, ciclo de alta. Se você continuar com esse pé trocado no ambiente de ciclo de baixa, você vai quebrar a sua conta. Se você não quebrou a sua conta diante desse pé trocado, quando o mercado caiu e você estava com o ambiente comprador e o mercado começou a subir e você simplesmente não aproveita nada desse movimento. A gente está sempre aqui comentando com vocês aqui no conteúdo do canal uma coisa que o sistema não te informa. Não é à toa que a gente viu lá o relatório de FGV justamente condenando a falta de expertise do investidor pessoa física que não consegue fazer o básico. Pegar uma tendência de alta e surfar uma tendência de alta dentro do nosso mercado, e vale uma crítica construtiva a todos os profissionais que atuam no mercado, nas salas, nas movimentações das corretoras. Utilizem o seu microfone no dia que o mercado está subindo, que a sua corretora é a mais vendida. A gente nota isso direto em relação aos mini contratos. Poxa, coloca a boca no trombone e fala, pessoal, o mercado está subindo e a nossa corretora é a mais vendida. Vocês estão querendo o quê? Achar topo? Vamos seguir o fluxo. Então, é um alerta construtivo que eu faço para todos os profissionais que atuam no mercado financeiro, porque aqui no conteúdo do canal a gente não esconde nada. A gente escancara para vocês realmente essa falta de expertise do investidor pessoa física em atuar no ambiente trading dentro do nosso mercado. Então, pessoal, a gente dessa forma vai terminando o nosso vídeo. Muito obrigado para quem conseguiu assistir esse vídeo até aqui, um vídeo longo, mas um vídeo muito informativo. Eu agradeço vocês sempre esse carinho que vocês têm no conteúdo do canal. Vamos lá, mais uma vez, vamos tentar bater a nossa meta de like, 500 likes por cada vídeo. Eu desejo a vocês aí um excelente final de semana. Descansem bastante, que na semana que vem a gente vai com tudo para cima do mercado, sempre de olho nessa movimentação do fluxo estrangeiro em relação aos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!